Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Senhor, dia 30, último mês do ano, acabou-se o mês de novembro, né? 30 de novembro de 2024, 21 horas e 6 minutos. Eu hoje estou me dividindo em duas frentes, né? Uma da live do Javier Palácios, reta final 152, e o nosso estudo sobre as características do anticristo. Eu fiz uma parte, eu acabei de terminar lá nos meus stories, se vocês não viram, vejam, sobre a live do Javier Palácios, uma live interessantíssima, tá? Shalom, Simone. Se vocês não viram, vejam os meus stories, tá bom? São três, como é que falam? Deixa eu ver aqui. São 3 posts, não, são 3 slides que eu coloquei lá, tá? Mas sobre as constelações, tá? Muito interessante. Eu coloquei explicando o que ele explicou na live dele ontem, tá bom? Aqui, ó, dá pra vocês verem aqui, tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui que é minha... Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu expliquei aqui, ó, né? Fiz as explicações do que ele colocou. Eu não sei se vocês viram. Paz do Senhor, Vânia. Paz do Senhor. Boa noite, Aline, Val, Graça e Paz. Eu não sei se vocês viram, mas eu me debrucei para poder explicar certinho para vocês o que está acontecendo no céu, tá? O que está acontecendo no céu. Então, o que é que está acontecendo, né? Existe uma movimentação no domo, certo? Existe uma movimentação no domo. Essa movimentação indica os acontecimentos que vão haver nos próximos dias. Presta atenção. Eu tenho falado para vocês que nós não podemos olhar para tal semana 70, semana isso, semana aquilo. Não, isso aí já aconteceu. A nossa visão, porque Jesus sabia que eles iam conturbar o calendário, eles iam fazer o calendário virar do avesso. Ia perder muito. Então, o que que... Shalom, Luciana. Então, o que Deus deixou? Avisou por Jesus que quando virdes a figueira dando folhas, não foi a figueira dando fruto, a figueira não dá fruto. Essa figueira que tá aí não dá fruto, mas ela dá folha, ela floresce, entendeu? Ela floresce. Levantai as vossas cabeças porque está próximo o verão. Não passará essa geração sem que tudo aconteça. E não é só para... Deus está mostrando isso, não é só para um e para dois. São centenas de pastores, homens que estudam a palavra de Deus, homens que estão vendo a palavra de Deus, homens e mulheres que estão enxergando e estão vendo que a contagem está na geração da figueira. Presta atenção, meus irmãos. A coisa é séria. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu fechar aqui, só um pouquinho. Nós estamos na contagem da geração da figueira. Então, nós temos que ficar ligados nisso. Entenderam? E esse momento vai começar a acontecer muito. Podem ver que do dia 5 de novembro para cá o negócio tá pulando que nem pipoca. O mundo tá como se tivesse uma panela estourando pipoca. Reparem para vocês verem se não é o que eu tô falando. Estão entendendo? Então nós temos que ficar alertas, nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Põe a sua casa em ordem, meu irmão. Põe a sua casa em ordem. Uma das coisas que eu quero aqui passar para vocês, que o Javier Palácio falou ontem, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção. Ele citou que o Estado Islâmico, tá? Aqueles homens da capa preta,
eles tomaram Alepo ontem, tá? Alepo é na Síria. E eles estão apoiados pela Turquia, por Erdogan. E vocês lembram que o Erdogan pegou de volta as igrejas que o Vaticano tinha dentro da Turquia. Estão lembrados disso? Erdogan pegou de volta as igrejas que o Vaticano tinha dentro da Turquia, que eram antigas sinagogas. Presta atenção nisso. E o que eles vão fazer é que eles vão cumprir, boa noite, Joelisa, a profecia que está em Apocalipse 17 ou 19, deixa eu ver aqui, tá? Apocalipse 17 ou 19. Aliás, Apocalipse 18. Apocalipse 18 é a queda da Babilônia. O que é a queda da Babilônia? Esse povo do ISIS, esse povo vão colocar a cidade das 7 colinas para baixo. Vai cumprir a profecia que está em Apocalipse 18. Aí tem gente que fala que a Babilônia não é lá. Como que não é lá? Claro que é lá. Onde que você acha que vai ser a Babilônia? Onde que tem a mãe de todas as abominações da terra? Aonde está o lugar que tem o falo de Baal? Aonde está o lugar que tem tudo que você possa pensar de abominável, de todas as eras? De todas as eras. Está lá. Não se esqueça que até a Biblioteca de Alexandria está nos porões da cidade das 7 colinas. Não se esqueça disso. Até a Biblioteca de Alexandria está nos porões da cidade das 7 colinas. Não se esqueça que tem 85 quilômetros de biblioteca embaixo da cidade das 7 colinas. Se você não sabe disso, você precisa saber. Entendeu? Faz uma pesquisa aí para você ver. Faz uma pesquisa até dos livros dos gigantes que eles têm lá dentro. Que tá cheio na internet de fotos, de imagens. Faça, meu irmão, você precisa aprender a pesquisar. Você precisa, enquanto é dia. Porque isso aqui vai acabar. Logo nós não estaremos aqui. Logo nós não vamos estar aqui. Você precisa conhecer a verdade. Para você, nesses 2 últimos anos que faltam. 2 anos e 3 meses, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. 2 anos e 3 meses. Faltam para que todas essas coisas aconteçam. Entendeu? E esse tempo vai ser o tempo de nós pregarmos a palavra. Só que não mais com isso aqui. Não, vai ser cada um no seu lugar. E o Senhor guiando pelo Espírito Santo totalmente. A nossa internet vai ser com o Pai. Entendeu? A nossa internet vai ser com o Pai. E o nosso compromisso entre nós, eu e vocês e eu, e cada um consigo aí, é nos encontrarmos na glória, na pátria celestial. É nos encontrarmos nos ares. É nos encontrarmos na boda do Cordeiro. Entendeu? Às vezes você tá falando assim que essa mulher é maluca, né? Eu considero sim. Eu não tiro tua razão não de me chamar de maluca, não. Não tiro nem um pingo. Nem um pingo. Eu sou maluca por Jesus. Eu sou maluca pela vida eterna. Eu sou maluca pelo céu. Eu sou maluca. E eu tô te alertando, se você é maluco como eu, dá-me a mão e meu irmão serás. Lembra no corinho que tinha assim, ó? Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão. Dai-me a mão e meu irmão serás.
Agora nós temos que cantar assim: não importa o estado que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Entendeu? Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e vamos para o céu. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e vamos ver Jesus. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e vamos para o céu. É isso? Então, meu irmão, dá-me a mão, porque eu sou uma maluca, convicta. Eu sou uma maluca convicta. Faz 11 anos que a minha maluquice começou sentada nessa mesa. Quando eu ouvi a voz do Espírito Santo audível no meu ouvido: o tempo do fim chegou, prepare-se, armazena alimento, porque vem uma grande fome sobre a terra. Presta atenção numa coisa que eu estava pensando esses dias, quando Deus me despertou para contar para contar como é que diz? Para seguir essa contagem da geração da figueira. O Senhor me despertou para uma coisa, que quando Deus falou comigo sobre para guardar alimento, escuta isso. Deus começou a despertar, foi quando Deus também começou a me despertar para ouvir os canais em espanhol. Escuta bem isso que eu vou te falar. Foi quando Deus começou a me despertar para ouvir 841, não é não? Acho que é 841 hoje, se não me engano é 841. Deixa eu ver aqui que eu tenho anotadinho aqui, minha irmã. Eu anotei aqui de um jeito para não me esquecer. 842, não, 841 hoje. 841 hoje. Ontem foi 842. Paz do Senhor, Alberto. E nesse período que eu comecei a ouvir espanhol, presta atenção, eu nunca entrei numa escola de espanhol, tá? Nunca. Mas eu aprendi espanhol com o pessoal. Que eu morei na América Central. Então eu morei lá quase um ano e aprendi a falar na rua com eles. E Deus me fez isso porque Deus sabe que eu não suporto estudar língua. Eu não suporto ficar numa escola estudando um idioma diferente. Eu não consigo, me dá arrepio. Já entrei em 800 escolas de inglês, saí de todas porque me dá nervoso. Mas eu na rua com eles aprendi espanhol, mas Deus já me fez aprender. Boa noite, Ana. Deus já me fez aprender para esses dias agora. Porque a maioria das informações que eu tenho são todas deles. Mas voltando lá atrás, quando Deus começou a falar comigo, e Deus começou a me levar para os canais em espanhol, em especial o canal do Javier Palacios, presta atenção. Eu reparei que todas as pessoas que Deus estava mandando guardar alimento, ele mandava guardar para 6 meses. Presta atenção, 6 meses. E eu ficava me perguntando, eu não sei se tem alguém que lembra quando eu falava sobre isso. Gente, a ordem de Deus é guardar para 6 meses. Eu não sei se vocês lembram quando eu falava isso. Faz tempo que eu não falo sobre isso. E eu ficava perguntando, por que 6 meses? O porquê 6 meses, né? E agora eu sei a resposta. Meus irmãos, nós não temos mais muito tempo. Entendeu? É simplesmente para 6 meses mesmo. Presta atenção, a geração da figueira termina em 2 anos e 3 meses. Sabe quando vai dar isso? Lá pro dia 9 de fevereiro de 2027 termina a geração da figueira. Agora presta bastante atenção, eu não estou falando do arrebatamento, eu não estou falando da volta de Jesus. Arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é outra. Presta atenção. Arrebatamento é uma coisa, volta de Jesus é outra. Ah, irmã Ruth, então quer dizer que a senhora é pré-tribulacionista? Não, de jeito nenhum. Nós não vamos passar a ira, mas uma parte da tribulação, sim, e ela já chegou. Mas o Senhor vai nos abençoar, porque Ele vai abreviar os dias.
Por isso nós vamos precisar só de 6 meses de alimento guardado. Você entendeu? Porque nós não temos mais muito tempo. Agora minha mente abriu de uma vez para entender o que é isso. Você lembra, né, Val? A Val tá desde o comecinho comigo aqui, né, Val? Desde quando eu comecei aqui na internet. Entendeu? Ainda bem que guardei um pouquinho mais. É exatamente, é 6 meses de aluguel. 6 meses de armazenamento. Tá entendendo? Prestem atenção, são somente 6 meses. Por quê? Porque eu não sei quais são os planos do Senhor, mas nesses 2 anos e 3 meses que faltam para terminar a geração da figueira, alguma coisa vai acontecer. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Agora eu quero perguntar o seguinte, deixa eu só ver mais uma coisa. Vocês estão sabendo que passaram OVNIs em cima do, como é que chama, do Capitólio em Washington? Vocês estão sabendo disso? Vocês estão sabendo que passaram OVNIs em cima do Capitólio em Washington? Pois é. Você sabe por que eles estão mexendo com o troço dos OVNIs? Você sabe por que é? Lembra na capa da The Economist que tem um átomo? Tá lembrado do átomo? Lembrou do átomo? Pois é, o átomo lá, ele quer dizer uma partícula indivisível. A igreja invisível de Jesus, ela é indivisível. Se eu passou na Europa e no aeroporto, passou também lá? Então, essa vai ser a narrativa. Presta atenção, nessa capa da The Economist está falando sobre o arrebatamento entre linhas, entre desenhos, entre os de burros, né, que eles chamam de burros, né, que é os desenhos. Aquele átomo pequenininho que tem lá, aquele átomo quer dizer arrebatamento. Eles sabem que a igreja vai ser tirada daqui. Eles sabem que o povo de Deus será retirado. Mas eles vão ter que mostrar para o povo o que foi o arrebatamento. Eles vão dizer que foi uma abdução alienígena. Entenderam? Por isso estão aparecendo OVNIs para todos os lados. Entendeu? Tá entendendo? Então, meu irmão, presta atenção. Isso é sinal que o nosso tempo aqui está terminando. E o teu tempo na tua vida, como é que você tá? O que você tá fazendo? Você tá brigando com todo mundo? Você tá quebrando pau com meio mundo aí? Ou você tá se colocando com boquinha fechada para não pecar contra o Senhor? O que você tá fazendo? Meu irmão, você precisa colocar a tua casa em ordem. Você precisa colocar a tua vida em ordem. Presta atenção. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Não fica chateado comigo não, tá? Mas aqueles que Deus levou para longe da tua vida, não os traga para perto. Escuta o que o Senhor está mandando dizer. Alguém vai ouvir essa live. Eu não sei se você está aqui, eu acredito que não. Pelo que eu sinto, não. É alguém que vai ouvir essa live. Essa pessoa não está aqui. Presta atenção, você que vai ouvir essa live depois. Dias depois desse aqui, o Senhor está mandando dizer para a tua vida, para você não trazer para perto de você aquilo que Deus já levou para longe. Sabe por quê? Porque esses que Deus já te levou para longe da tua vida, que pode ser teu parente, pode ser teu pai, tua mãe, seja quem for, esses que o Senhor levou para longe da tua vida, o Senhor levou para você poder se salvar. Levou para você não ter problemas. Levou para você não ficar com mágoa. Levou para que você esqueça de tudo que fizeram de mal para você. E você tire a mágoa de dentro do teu coração, porque no céu, coração com mágoa não vai entrar. Então você não se queixa daquilo que o Senhor está extirpando ou já extirpou da tua vida.
não traga mais para perto de você. Tá entendendo? A palavra de Deus diz assim, que enquanto está em vós, tendes paz com todos. Paulo e Apolo tiveram problemas, precisaram se separar. Mas os dois estavam na presença de Deus. Mas eles dois juntos não dava certo. Porque a cabeça de um não batia com a cabeça do outro. E essa separação não foi pecaminosa. Foi uma separação para bem. Uma separação para ninguém pecar. Porque se te ficar junto, dá atrito. Se ficar junto, dá choque. E no céu não entra quem está em choque. No céu só vai entrar um coração limpo. Então, meu irmão ou minha irmã, que vai ou só ouvir essa live não ao vivo, mas vai ouvir essa live lá para frente. Escuta o que o Senhor está mandando dizer para você. Presta atenção. Não traga para perto de você aquilo que Deus já levou embora. Não é para trazer mais. Porque vai ser pedra de tropeço para a tua vida. E você pode perder a tua salvação. Se apega com aqueles que o Senhor te colocou em volta. Com que o teu coração viva em paz. Porque nesse momento nós não precisamos de guerra. Presta atenção. Nós não precisamos de guerra com nossos irmãos. A guerra que nós vamos ter que travar não é contra irmãos. Vai ser contra o sistema. A guerra que nós vamos travar vai ser contra o sistema das trevas. Você tá me entendendo? Então, economiza a tua energia. Economiza o teu coração. Se guarda. Aqueles que levou embora, família, amigo, o que for, que Deus levou para longe, deixa longe. Se for, mas ele é crente também, não tem problema. Se ele for crente, Deus cuida da vida dele como está cuidando da tua. Irmãos, eu tenho um problema muito sério com meu irmão. Eu tenho um problema seríssimo com meu irmão. Meu irmão é uma pessoa que tomou todas que você puder imaginar, LSD, heroína, tudo que você puder imaginar. Ele ficou 50 anos nas drogas. A cabeça dele é completamente descompensada. Eu e ele não damos certo junto. Por quê? Porque ele tem um jeito que ele é o único que... Ele é o que tá certo. E se por um acaso você falar alguma coisa que contraria a mente dele, ele começa a dar pane. Ele começa a falar pequenininho, daqui a pouco ele tá gritando. Entendeu? Então é o que eu pedi pro Senhor, Senhor, leva ele embora de perto de mim. Porque eu não tenho condições de conviver com essa pessoa. Não tem condições, não tem. O mundo dele é o mundo dele. E se alguém falar alguma coisa do mundo que ele vive, ele vira o bicho. Mas eu oro todos os dias para ele, Senhor, cuida dele. Abençoa ele. Toma conta da vida dele, mas eu não tenho condições de viver junto. Pois é. Não tem condição, não há condições de viver. Por quê? O que vai acontecer? Vai dar um pane. E esse pane que vai dar, vai magoar, vai dar raiva, vai dar problema. Problemas espirituais. Então seja inteligente, seja sábio. Você viu que ocasiona problema para a tua vida? Você viu que ocasiona problemas espirituais? Sai fora, meu irmão. Não queira o mal, queira o bem. Mas longe, para que você não perca a tua coroa. Isso não é pecado. Tá? Isso não é pecado. Entenderam? Jesus disse que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Tá entendendo? Então seja inteligente. Tenha inteligência espiritual para você entender. Olha Abraão e Ló. Por acaso Abraão quis o mal de Ló? Não. Ele ainda mandou que Ló escolhesse. Ló, muito sem noção, né? Muito sem noção, foi fazer a escolha dele. Escolheu a melhor parte e deixou Abraão na pedra.
Mas Abraão não ligava. Por quê? Porque Abraão sabia que das pedras Deus fazia prosperar o capim pro gado. Das pedras Deus fazia aparecer água. Abraão não confiava na situação, Abraão confiava no Deus Criador. Tá entendendo? Então preste atenção. Então, meu irmão, se Abraão precisou se separar da sua parentela, presta atenção, olha só. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Entendeu? Abraão pecou? Não, Abraão não pecou. E Abraão ainda andou queimando todos os ídolos do pai dele, hein? Olha o que Abraão aprontou. Olha o que Abraão aprontou. E Deus mandou ele para uma terra, mas levou o Ló, que era irmão de Sara. Se você não sabe, Abraão era tio de Sara e tio de Ló. Casado com a sobrinha dele. Abraão era casado com a sobrinha dele. E Ló era irmão de Sara, levou Ló de contrapeso. Ló deu o maior trabalho. No final das contas, Ló teve que sair de Sodoma correndo, né? E ainda formou uma família com as filhas. E esse povo até hoje persegue o povo de Israel. Olha só o erro de Abraão. Então, meu irmão, não erra que nem Abraão, tá? Fica quietinho no seu canto. Fale, converse com o Senhor. Unja a porta da tua casa e fale assim para o Senhor. Senhor, só passa nessa porta aqueles que o Senhor determinar que entre na minha casa. Se não for assim, eu não quero ninguém na minha casa. Estão entendendo? É isso que nós temos que fazer. Irmãos, eu sou professora de, como é que chama? De artesanato, né? Escuta isso. E muita gente me procura para fazer aula. Muita gente me procura para fazer aula. Mas eu oro ao Senhor. Senhor, só deixa entrar na minha casa aquele que é para ouvir a tua palavra. De todos esses que vieram me procurar, só 2 pessoas vieram aqui. Só 2 pessoas vieram aqui. Uma veio para um ensino rápido e Deus me usou para falar com ela sobre aquele negócio que enfiaram no braço, que ela estava passando mal. E eu ali falei da palavra de Deus para ela, era aquelas católicas fervorosas. Falei a palavra de Deus para ela. 4 aulas ela veio e eu aqui na pregação da palavra ensinando ela a bordar. Outra vem até hoje aqui. Ela é da Assembleia de Deus. E ela vem e me conta as coisas de lá e eu por aqui, ó, na pregação da volta de Jesus. E ela veio aqui hoje. Ela veio aqui hoje falar comigo. E eu falei para ela, olha, Silvia, eu não sei se a gente vai se ver mais, eu falei para ela. Mas eu quero que você guarde no teu coração, você não veio aqui somente para aprender a costurar. Você veio aqui porque Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra de salvação, de redenção. E o Senhor está mandando te dizer no dia de hoje, eu falei para ela, que Ele quer você na vida eterna. A tua igreja não prega a vida eterna, a tua igreja não prega a volta de Jesus, mas você está ouvindo da minha boca que Jesus está voltando. E você precisa levar teus filhos, teu marido para a cruz de Jesus. Você precisa arrumar a sua vida, porque Jesus está voltando e Ele te escolheu para a vida eterna. Ela falou assim, Ruth, eu tô toda arrepiada. Eu falei, pois é, minha irmã. Foi para isso que você veio. Você veio aprender a costurar comigo? Glória a Deus. Mas antes disso, era para eu falar da palavra de Deus para tua vida. Entenderam, meus irmãos? Tá? Então é assim que nós temos que proceder. Na nossa casa, só entra aqueles que o Senhor permitir. Não deixa qualquer um entrar na tua casa. Não. Não pode qualquer um entrar na tua casa. Só tem que ser aqueles mandados pelo Senhor para ser bênção e serem abençoados. E falando nisso, vocês sabem que eu prego com meus vizinhos aqui, né? E esses dias atrás, o dia que veio o rapaz aqui para arrumar o meu telhado, escuta isso, né? Então nós estávamos ali na frente, né?
e veio a pessoa que, né, que vocês já sabem quem é, que eu já falei, né, que eles cuidam de mim há muito tempo, e vieram ali, e o senhorzinho não tá muito bem por causa do negocinho aqui, né, e então as pernas estão travando, aquela situação toda, e eu comecei a orar, né, eu levantava às 4 da manhã e via, né, que não estava bem, e eu orando, Senhor, Senhor, tem misericórdia, cobre com o teu sangue, não deixa descer sem que, né, a gente possa falar da palavra do Senhor. Escuta isso. Aí quando foi o dia que o rapaz veio aqui para arrumar o telhado, né, que eu já falei para vocês que eu carreguei até telha de eternite nas costas, só Deus na causa. Mas escuta isso. Aí o rapaz viu que ele não estava bem, o rapaz conhece ele. Ele falou assim, seu fulano, dentro de 3 dias Deus vai libertar o senhor. Esse rapaz não é crente. O senhor crê em nome de Jesus que o senhor vai ficar curado? Escuta isso, irmãos. E a esposa dele estava conversando comigo, eu falei, dona Arminda, por que a senhora não dá carvão ativado para ele? Expliquei para ela, né? Mas não falei o que se tratava. Eu falei, dá carvão ativado, que a senhora vai ver que ele vai melhorar. Irmãos, e eu tinha um tubo de carvão aqui, sem abrir, dei para ela o tubo do carvão, e ela deu. Irmãos, hoje é o 4º dia, ontem ele já estava pisando firme, Deus abençoou a palavra daquele rapaz que nem crente é, um rapaz que nem crente é. Só que tem uma coisa, quando eu fui falar da volta de Jesus para eles, fofa. Mas eu creio no poder de Deus, eu creio que se Deus está dando de se restabelecer, escuta isso, é porque Deus vai me dar a graça deles pararem e escutarem o que eu tenho para dizer. Entendendo? Porque por enquanto eu tô falando da volta de Jesus e saem correndo. A vizinhança inteira sai correndo de mim. Quando eu abro a boca para falar da volta de Jesus, é incrível. Saem correndo de mim. Mas não tem problema, né? Eu tô falando. Quando chegar no julgamento do trono branco, né? Se alguém estiver lá, o Senhor vai falar, ela aí falou para vocês todos aí que o meu filho estava voltando e vocês não ouviram. Entendeu? Então presta atenção, meus irmãos. A coisa é séria. Coisa é séria. Mas tá bom. Vocês viram, eu não vou falar sobre a live do Javier Palácio. Se eu for falar sobre a live dele, eu vou demorar muito, tá? Mas eu anotei tudo aqui e eu coloquei um resumo do resumo resumido lá nos meus stories daquilo que ele falou. Então eu só quero dizer isso aqui para vocês. 3 constelações, ele falou sobre 3 constelações. A constelação de Áries, que é o carneiro. E ele disse o seguinte, que a constelação de Áries, ela ficou em evidência no mundo em mais ou menos 34 depois de Cristo. E que nesse período a constelação baixou. Ela estava anivelada, de repente a constelação baixou. Então ele diz que esse abaixamento da constelação de Áries foi quando Jesus desceu nas entranhas da terra, buscou a chave da morte da mão de Satanás, presta atenção, e trouxe do seio de Abraão todos aqueles que tinham morrido antes da sua morte. Todos aqueles que esperavam a redenção, o Senhor trouxe com eles e os levou para o 3º céu. Por isso ele diz para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entenderam? Deu para entender isso aí? Aí tem a constelação de Cefeu, que vocês vão ver lá, Cefeu. Essa constelação, ela é Jesus entronizado, o próprio Deus entronizado. Do lado que você vai ver de frente, do lado direito, de frente para você, você vai ver que tem uma mulher, certo? Sentada numa cadeira. Ela está sentada num trono, certo? Essa mulher,
como é que diz? Esta mulher, que é Cassiopeia, ela representa a igreja entronizada com o Cordeiro. Entendeu? Abaixo de Cassiopeia está Andrômeda, que simboliza a mulher encarcerada, que é o povo de Israel, que é 12 de Apocalipse, porque o dragão está logo em cima de Cefeu, do lado esquerdo de Cefeu. Então Andrômeda, a mulher encarcerada, que ela vai para o deserto, ela vai fugir para o deserto, tá? Com o camelo que está na parte de baixo, certo? Tem um camelo na parte de baixo, então ela foge. E o profeta Elias está na visão de, ele é Perseu, P-E-R-S-E-U, certo? Ele está dizendo que ele é Elias. Então presta atenção, Cassiopeia vai ser todo Israel que será redimido, aqueles que se arrependerem. Então ele diz o seguinte, que as constelações estão se mudando, elas estão se movimentando. E interessante que Cefeu está com o seu pé direito sobre a estrela Polaris. Por que estrela Polaris? O que tem nessa estrela? Essa estrela fica no domo, ela fica no cume do domo celestial. Em volta da estrela Polaris se movimentam todas as constelações dos céus. Por essa estrela, a igreja vai passar para os ares. Entenderam? É nessa estrela que está o portal de entrada aos céus. Estão entendendo, meus irmãos? A estrela Polaris é a estrela que dá acesso ao portal, que entra ao reino dos céus. Você vai falar assim, isso é loucura, né? Isso é loucura. Não, isso não é loucura. No Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Entendeu? Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite a outra noite. Então está tudo registrado aí em cima. E outra constelação que está em movimento é a constelação do dragão. Ela também está em movimento. Por quê? Porque ela está fazendo, tá? Eu tô colocando aqui para vocês aquilo que ele passou. Ela está fazendo aquilo que ele fez lá em Gênesis 6. Em Gênesis 6, o que aconteceu? A corrupção do DNA humano. Essa corrupção através disso, né? Aqui, presta atenção. Essa corrupção que está sendo feita através disso, que crianças que estão nascendo agora não são mais com o sopro de Deus. Escuta o que eu tô falando. A coisa é séria. São já crianças modificadas geneticamente. Já não tem mais o sopro do Criador. Irmãos, eu fiquei impactada quando eu vi um pastor antigo, ele dizendo o seguinte, que bebês de proveta, toda a criação que é manipulado pela mão do homem, perde o sopro de Deus. Exatamente, são os híbridos. Escuta o que eu estou dizendo. Os bebês de proveta, bebês manipulados geneticamente, bebês que são coletados óvulos, colocados numa ampola e injetado na mulher, não vem com o sopro de Deus. Pesado isso? É, mas é verdade. É a mesma, exatamente, Aline, todos com problemas seríssimos. É a mesma coisa que foi feito em Gênesis 6. E por isso,
a volta de Cristo está sendo acelerada. E escuta isso. Você sabe aonde Jesus fez a transfiguração com os discípulos? Você sabe que monte foi? Que onde Jesus se transfigurou junto com Elias e Moisés, você sabe que monte que foi? Foi no mesmo monte em que os anjos, os 200 anjos, se amarraram para cumprir um juramento que eles iam modificar a genética dos homens. O Monte Hermon. Por incrível que pareça. Entenderam? Então, tudo isso, a constelação do dragão está em movimento, porque o dragão já está na Terra. O dragão e seus asseclas estão na Terra. A corrupção genética já está em larga escala. Nós não percebemos, porque nós vivemos um mundinho pequenininho. Mas os grandes desse mundo sabem. Tanto que os grandes desse mundo já são corrompidos geneticamente. Você não está escutando errado o que eu estou falando, você está escutando certo. Os grandes deste mundo já são corrompidos geneticamente. Você sabe o que é um corrompido geneticamente? O que ele é? Chama-se Néfilim. Naquele tempo, eles eram gigantes. Naquele tempo, eles eram misturados com animais com seres celestiais, né? Minotauro, sereia. Aliás, a sereia, na verdade, presta atenção, a sereia, na verdade, foram as mulheres que tiveram filhos, que sobreviveram, tiveram filhos com esses homens, com esses anjos caídos, destituídos da glória, e Deus as transformou em sereias. E elas vivem nas profundezas dos mares. Tá no livro de Enoque. Tá entendendo? Sereia é isso, são as mulheres que tiveram filhos com os anjos caídos, sobreviveram aos partos e Deus as transformou em sereias. Presta atenção, metade peixe, metade gente. Tá no livro de Enoque escrito, ninguém pode tirar. Entenderam? Então presta bastante atenção. Tudo isso, essa movimentação que está tendo aí em cima, está dizendo para nós que Jesus está às portas. Irmãos, nós temos 841 dias para o término da geração da figueira. Eu não estou te dizendo que você... Não são fábulas, é real. Tanto que está aparecendo muitos comentários de pescadores que viram, né? Estiveram com esses seres aí, né? Estiveram com esses seres. E vocês precisam entender que os anjos que coabitaram com ela estão debaixo das pirâmides. Estão debaixo das pirâmides, amarrados para o último dia. Entenderam? Nós temos que entender que houveram duas rebeliões contra Deus. Uma, Satanás. Ele trouxe 1/3 dos anjos do céu com ele. E a outra rebelião foi com os 200 sentinelas, que foram mandados para cuidar dos homens na terra, para não deixar que Satanás fizesse mal a eles. Mas eles se enamoraram das filhas dos homens. Está lá em Gênesis 6. Lê o livro de Judas também, que Judas fala sobre isso. Entendeu? Por que que o dragão está do lado do trono de Cefeu? Por quê? Porque ele quer ser como Deus, ele quer se sentar no trono de Deus. Lembra que eu falo sempre para vocês que todos os dominadores desse mundo, parece que tem 200 países, exatamente. Todos os dominadores do mundo, eles dominam da linha do Equador para cima. Estão todos na linha norte. Presta atenção, irmãos. Os da linha para baixo, do Equador para baixo, são
Os fantoches deles são aqueles que se rendem a eles, aqueles que fazem pacto com Satanás, homens que fazem pactos com o diabo. Mas da linha do Equador para cima, eles são todos homens híbridos. Os dominadores são híbridos. Não se engane, meus irmãos. Eu já falo isso há muito tempo. E cada dia mais se confirma o que eu tenho falado na boca dos irmãos que estudam sobre isso. Entendeu? Cada dia mais está se confirmando. Hoje mesmo confirmou várias coisas que... Aliás, desde ontem que eu estou ouvindo, eu já ouvi a live dele 2 vezes. Entenderam? Então prestem atenção, meus irmãos. Nós não estamos mexendo com pessoas. Nós estamos mexendo já com seres híbridos. Os que estão nascendo a partir da inoculação daquele líquido já não são pessoas inoculadas, presta atenção, já não são mais seres do Pai. Eles não têm o fôlego de vida do Pai. E ficou muito claro, eu não me lembro se foi o Dario Salas que eu estava ouvindo, ou se foi um outro pastor que ele foi claro. E ele disse, toda parte de procriação, escuta isso, que o homem põe a mão, não tem mais o sopro de Deus. Deus deixou a maneira de haver procriação, que foi o relacionamento de um homem com uma mulher. Foi a via que Deus deixou. Passou disso, não existe mais fôlego de Deus. O fôlego é daqui da terra mesmo. Então, meus irmãos, fiquem alertas. Liguem seus radares, porque Jesus está voltando. Gente, eu não sei nem que oração. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu vou encerrar e amanhã eu continuo. Amanhã eu falo do estudo, nosso estudo, tá? Que já estou com quase 1 hora, falta 5 minutos para 1 hora da hora que eu entrei. Eu espero que vocês entendam, irmãos, aquilo que foi passado aqui. Olhem lá nos meus stories, tá? Olhem lá para vocês compreenderem certinho, tá? Tem vários textos aqui, dá mais de 1 hora se eu for comentar tudo que tá aqui, tá? É muita coisa, muita coisa. Ele falou sobre... Deixa eu ver aqui. Aqui, ele falou sobre o ano de 2025. Vai ser o ano vai ser o ano mais terrível que já houve sobre toda a terra. Por isso que eu digo para vocês, por isso o Senhor mandou guardar alimento para 6 meses. Ele diz o seguinte, que é para nós nos prepararmos, porque o ano de 2025 vai ser o ano mais terrível, a qual nunca houve sobre a face da terra. Entendeu? Então ele explicou o seguinte, Gênesis 1:1, vamos lá, deixa eu completar isso aqui, para a gente poder entender direitinho, né? Gênesis 1:1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio Deus criou, e nós sabemos que tudo que Deus criou é perfeito. Deus criou os céus, Deus criou a terra. No 2, já está diferente. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Forte, né? Presta atenção. Então ele disse o seguinte, que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo. Esse espaço de tempo é quando houve a rebelião nos céus e Satanás foi colocado na terra abaixo pelo arcanjo Miguel, tá? Pelo arcanjo Miguel, ele foi expulso do céu. Aí é quando ele é jogado na terra e a terra é destruída. Então aqui ele diz, nós precisamos estar em santidade, porque tudo isso vai acontecer de novo. Aí ele passou vários versículos, tá?
E aí ele colocou, vamos ler Apocalipse 20, versículo 1. Eu vou ler só os principais aqui pra gente encerrar, tá? Apocalipse 20, versículo 1, diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Isso está para acontecer, entendeu? Então, antes disso aqui, vem o rapto. Vem a boda do Cordeiro. Você vai estar na boda? Você está se preparando para estar na boda do Cordeiro? Jesus vem para tomar posse, depois de tudo isso, depois que nós formos levados ao céu, aos ares, encontrarmos com Cristo, celebrarmos a boda do Cordeiro. Jesus vem para tomar posse do reino, que está em Zacarias 14, e prender Satanás, que está aqui em Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Então, nesse Jesus cumpre toda a profecia. Entenderam? Jesus cumpre toda a profecia. Irmãos, prestem atenção. Fica firme com Cristo. Irmã Ruth, mas está falando o tempo inteiro, Jesus está voltando, parece que nunca volta. Meu irmão, eu tô vendo aí gente que não acreditava que Jesus ia voltar agora. Eu vi a Naira Pedrini, que ela vivia, eu cheguei a parar de ouvir a Naira Pedrini, de tanto que ela falava que nós éramos exagerados, que nós estávamos fantasiando as coisas, que era uma fantasia, não, que Jesus iria vir sim, mas era fantasioso o que o povo estava falando, e agora ela está dizendo que Jesus está às portas. Outros também que dizem que era fantasia, que não é assim, não é desse jeito, o povo tá, eles estão sendo, como é que chama? Exagerados. E eu tô vendo esse povo todo agora dizendo que Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você tá achando que eu fico brava? Não. Eu louvo a Deus por isso. Agora voltei a ouvir. Entendeu? Eu tô vendo o Daniel Lopes desesperado. Porque ele tá sentindo que a volta de Cristo está mais perto do que ele tá falando. E sabe o que mais? Não, como é que diz? Estão vendendo terras. Pois é, será que vai dar tempo? A grande questão. Será que quem é para estar nas terras já não é para estar agora? Entendeu? Seja inteligente. Observa. Quem é para estar fora das cidades já é para estar agora. Já é para estar fora agora. Não vai dar tempo depois. Eu já estou conformada. Já me conformei, já estou me preparando para o pior. Eu prefiro preparar para o pior e ter o melhor, né? E eu já estou preparando a minha cabeça para tudo que está vindo. Já estou preparando. Hoje mesmo eu fui no mercado ali e estava pensando, meu Deus, exatamente, eles estão correndo para o México e para o Brasil. O pessoal americano está correndo para o México e para o Brasil. Tanto que o México já está começando a fechar as fronteiras para os americanos. Por incrível que pareça. E os alemães estão correndo para a... Como é que é o nome aqui do país aqui do lado? Paraguai. Os alemães estão correndo para o Paraguai. Então, meus irmãos, é o seguinte. Quem tiver que sair, a hora é agora. A hora é agora. Sai agora. Aqueles que não puderem, se preparem para o que vai vir. Como eu estou me preparando. Hoje mesmo fui ali no mercado e clamando ao Senhor, Senhor, prepara o meu espírito, prepara a minha alma para enfrentar o que vem vindo. Prepara a minha mente para, se precisar dar o bracinho junto assim, né? Para colocar aquele arquinho aqui. Que o Senhor me guarde, que o Senhor me dê a capacidade para
ir de rosto alegre, entendeu? Exatamente, eles correm, todo mundo corre. Todo mundo corre, mas fale, não deixa de falar, sabe por quê? Porque as tuas palavras, eles vão lembrar delas. E você, na presença de Deus, não vai pagar pela vida deles, entendeu? Não vai pagar pela vida deles. Leia Ezequiel 33, gente, nós precisamos ler Ezequiel 33. Tá entendendo? Meus irmãos, presta atenção, guarda essas palavras no mais escondidinho do teu coração, guarda elas lá, porque nós estamos vendo tudo se precipitar. Tudo se precipitar. Então vamos ficar firmes com Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Seja trombeta, aconteça o que acontecer, seja trombeta. Entendeu? Essa guerra de Ezequiel 38 é a guerra de Gog e Magog. Essa é para o final de tudo. É quando Jesus descer no Monte das Oliveiras com todos os seus santos. Aí é que ele vai pôr fim nessa guerra aí, tá? É a última guerra desse mundo caído. É a última guerra. Depois vai ter outra no final do milênio, mas agora, a guerra de Ezequiel 38 é agora no final, tá? É onde leia Ezequiel 38 junto com Zacarias 14, tá? Ju Tavares, né? Lê Ezequiel 38 junto com Zacarias 14, entenderam? Mas então tá bom, vamos orar então, agradecer ao Senhor pelo esclarecimento da sua palavra. Louvar a Deus porque Deus está levantando homens e mulheres com autoridade e poder do Espírito Santo para nos ensinar, né? Porque eu aprendo com eles e eu só sou uma replicadora daquilo que eu aprendo. Mas são homens e mulheres que quando você ouve eles falarem, teu coração enche de alegria. Você vê no olhar deles a ânsia, a vontade de ver Jesus voltar. É lindo de ver. Eu fico emocionada. Eu queria ser como eles. Não é inveja não, irmãos. Não é inveja não, entendeu? Já li o Grande Conflito. O Grande Conflito você só fica na história, tá? No que Ellen White fala, metade já tá descartado. O que ela previu, metade está descartado. Mas a história, ela é um livro de história muito bom, o Grande Conflito. O máximo que eu sei, aliás, eu aprendi muito. Eu li o Grande Conflito de 800 e poucas páginas, o antigo. A edição é de 1938, para você ter ideia. Era uma brochura dessa largura, assim, ó. Entendeu? Exatamente, Luciana. Eu amo aprender, minha irmã. Eu amo aprender com irmãos que têm sede do céu. Entendeu? São homens e mulheres com sede do céu. E eu quero ser como eles. Quero ter sede do céu, sabe? Por isso que eu vou atrás. Por isso que eu busco. Porque a vida deles me incentiva a ter sede do céu. Sabe? Eles ensinam a palavra de uma forma tão tremenda, né? Tão tremenda, que a gente tem vontade de cada hora se aprofundar mais na palavra de Deus, entendeu? E também transmitir, né? Também transmitir. Então, o brilho dos olhos deles contagia a gente. Realmente eles são trombetas, sabe? São trombetas do céu, trombetas do eterno. O teu é condensado, né? É o condensado teu. Mas eu li, procura ler o de 800 e poucas páginas. Se você achar a minha edição, como eu disse, a minha edição é de 1938, então é bem antiga, tá? Mas é um livro de história. O que ela fala, a não ser quando ela fala da cidade das Sete Colinas, né? Eu também replico. Quando ela fala da cidade de Sete Colinas, tem muita coisa, mas tem muita coisa dela que já caiu por terra, tá? Então, ela como profetisa já está descartada, tá? Profetiza, essa mulher, a Ellen White, está descartada, totalmente descartada. Ainda mais que foi descoberto aí que ela invocava o espírito do marido dela, entendeu? É uns negócios muito estranho mesmo. Então,
Mas como livro de história, é um excelente livro. Não tem dúvida que é um excelente livro. Mas como profetiza, não. Como profetiza, não. Mas vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, pelo fogo da tua palavra. Estamos te agradecendo, Senhor, pelo a sensação de bem-estar que o Espírito Santo nos dá quando nós invocamos a tua palavra. Quando nós, Pai, estamos extraindo dela os ensinamentos para podermos prosseguir nesse tempo que falta, nesses 841 dias que nós temos pela frente. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, leva aqueles que o Senhor tem que levar para os campos e ser com aqueles que não vão poder ir para o campo, vão ter que ficar na cidade, como é o meu caso. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes, confiantes, que nós não vamos negar o teu nome. Ajuda-nos, Pai, a estarmos firmes e confiantes, que nós seremos trombetas em meio ao caos. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmes e confiantes, que nós olharemos para ti, aconteça o que acontecer. Guarda os meus irmãos que estão partindo para verem a tua volta, guardados por ti nos seus lugares que vão ficar. Guarda aqueles que vão dar a sua vida por amor do Evangelho. Guarda, Senhor, aqueles que vão ser trombetas, mas vão ver a volta do teu Filho. Porque está muito próxima a tua volta, muito próximo, muito próximo. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sustenta as nossas vidas, sustenta a nossa mente, sustenta o nosso coração, que a tua palavra esteja marcada com fogo nas tábuas do nosso coração. Dá força para o teu povo, como aquele anjo falou comigo dentro do meu quarto. Vocês precisam se preparar para o que está por vir. E eu perguntei como, e ele me disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos fortalece em ti. Faz o teu povo compreender que nós precisamos mergulhar na palavra. Porque a palavra, a leitura da palavra produz fé. A leitura da palavra produz confiança. A leitura da palavra nos dá a real dimensão daquilo que o Senhor vai fazer. E a leitura da palavra também vai ficar gravada em nós. E o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, que está escrito na palavra. E nós poderemos reproduzir isso para aqueles que vão precisar ouvir. Ajuda-nos, Pai, a enfrentar. Ajuda-nos, Senhor, a ser valentes, como os valentes de Davi. Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, dá-nos uma noite em paz na tua presença. Uma noite, Senhor, na tua visão. Uma noite em que nós possamos ter as visões do céu dentro de nós. Dá sonhos de revelação para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Dá, Senhor, sonhos que façam o teu povo se fortalecer na palavra, na tua graça. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. No nome de Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. E nós viveremos com ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, que as palavras dessa live fiquem nos vossos corações. Medita nessas palavras, porque eu estou meditando. Porque nós vamos precisar estar firmes com Cristo,
Nenhum passo nós daremos atrás, nós vamos em frente. Nós temos um compromisso com Deus de estarmos firmes até a vinda do seu Filho. E nós temos um compromisso entre nós aqui de nos encontrarmos nos portões celestiais. Amém? Você quer se encontrar com os teus irmãos virtuais nos portões celestiais? Então fica firme com Jesus. Primeiro quero ver meu Salvador, né? No céu há muitas coisas que eu anseio ver. Suas mil belezas, fausto esplendor. Mas ao fluir das celestiais moradas o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes os queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, e os dias idos lembrarei com amor. Queridos, quero vê-los quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e os seus móveis portais. Eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida, o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. Amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Nós vamos ver o Salvador. Amém? Fica com Jesus, meus irmãos. Amém.